Gente querida do Paz e Bem, estamos aqui hoje, nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2025, para apresentar mais um programa Paisagens, agora de número 94. Eu escolhi como tema uma questão que vem me preocupando muito nos últimos 2 anos e que eu tenho estudado com afinco, trabalhado, refletido bastante, que toca a questão do envelhecimento. Estou também fazendo um longo percurso num grupo criado pela doutora Ana Cláudia Quintana, especialista em cuidados paliativos, um ano de reflexões sobre essa temática do envelhecer, né? Muito rico todo esse trabalho. E recentemente respondi a uma entrevista que foi publicada no Instituto Humanitas da Unicinos, onde eu atuo, dando cursos, debatendo filmes, que eu intitulei a entrevista com o seguinte nome: Onde está o teu irmão? O desafio do cuidado com os idosos. Esse tema foi também muito trabalhado ultimamente pelo Papa Francisco, nos seus ensinamentos, ou como ele chamava, a sua catequese das quartas-feiras, né? Publicados no site do Vaticano. Ele dedicou 7, 8 ensinamentos sobre a questão dos idosos. É um tema que o preocupa muito e que o preocupou de forma particular na época da pandemia. Eu espero depois poder trazer aqui para vocês, aqui no Paisagens, alguns traços da reflexão do Papa Francisco sobre esse tema muito rico, né? E também agora, no último filme que eu debati no Instituto Humanitas, tocou o tema do envelhecimento a partir de um cineasta japonês que eu gosto muito, né? Que é Yasujiro Ozu, né? Esse aqui, né? Vejam à direita. E eu trabalhei o filme que está embaixo à esquerda aí, Era uma Vez em Tóquio, que trabalha o tema. É um filme de 1953, Era uma Vez em Tóquio, do Ozu, que, aliás, é um cineasta que influenciou muito o Wim Wenders. Se vocês peguem o filme Dias Perfeitos, há um influxo do Ozu muito grande, né? O Wim Wenders considera o Ozu como sendo o cineasta zen por excelência. E nesse filme, Era uma Vez em Tóquio, o Ozu trata o tema do envelhecimento, porque ele aborda o tema de um casal de idosos que vai visitar os filhos em Tóquio e também a nora, cujo marido tinha sido morto na Segunda Guerra Mundial. Então, o filme aborda essa temática da relação entre pais e filhos, sobretudo os pais quando ficam idosos, né? E as dificuldades dos filhos em lidar com tranquilidade com a acolhida dos idosos, no caso, a acolhida dos pais. Então, o filme retrata de forma linda, forte, às vezes dolorosa, né? As resistências ou dificuldade dos filhos com suas ocupações, de encontrarem tempo para dedicar a seus pais. Esse mesmo diretor fez esse outro filme aqui, que eu acho muito bonito também, né? A Rotina Tem Seu Encanto, que vai abordar a relação do pai com a filha. Há uma tradição no Japão que uma das filhas fica responsável para cuidar dos pais, né? E nesse filme aqui, a filha, que tem 24 anos e
tá para casar e ela conversa com o pai dizendo que ela quer renunciar ao casamento para poder cuidar dele, e ele tenta argumentar com ela da importância dela alçar voo, né? Ter sua vida própria. Então, a gente vê como que o tema do envelhecimento vai tocando a sensibilidade também artística, cinematográfica. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês, talvez em 2 ou 3 vezes, ou até 4, né? Vou tratar primeiramente essa minha entrevista, depois eu quero ir a alguns passos do ensinamento do Papa Francisco sobre a temática do envelhecimento também para vocês, né? E quem sabe, mais à frente, eu queria debater também um dos livros que eu tenho lido sobre a questão da casa de idosos, dos asilos, né? Que também foi tão trabalhado já por Simone de Beauvoir no seu livro A Velhice, e de forma muito dura, né? Muito dura. Bom, a primeira pergunta que o Instituto Humanitas me fez foi: desde quando que o tema do envelhecimento e da morte se tornaram questões importantes para a minha reflexão? E eu tentei dizer que essa questão da morte me toca particularmente, né? E eu venho acompanhando ela há muito tempo também, em razão do meu interesse por determinados filmes de Bergman que abordam essa temática do sofrimento, da morte, né? Mas no meu caso tem um traço biográfico, que eu perdi um irmão querido aos 13 anos, que chamava-se André, nadador, vegetariano, campeão de natação, e foi acometido de uma leucemia violenta. Na época, os tratamentos eram muito primários, dependia de muitos medicamentos estrangeiros, o tratamento era muito caro, né? Esse irmão, ele morreu com 18 anos, eu tinha 13 anos, então eu vivi a morte de perto, porque ele era um dos meus melhores amigos, ele tinha muito carinho por mim, dormíamos juntos, né? No mesmo quarto. Então eu vivenciei essa morte de forma muito dolorosa. E a partir daí, o menino, né, foi tendo que me ajustar a essa temática. Eu lembro que meu irmão foi velado dentro da própria casa da família, na minha casa, junto com os outros irmãos, éramos 15 irmãos. Foi um acontecimento muito duro na vida dos meus pais e também dos irmãos, né? Ou seja, a morte que veio, que ceifou a vida de um jovem, no auge da sua ação, né? Então, depois da sua morte, o tema ficou pairando na minha vida e motivando o meu interesse. Na juventude, aqui na cidade de Juiz de Fora, os filmes que trabalhavam o tema, como os filmes do Ingmar Bergman, né? Em questões relacionadas à impermanência, à finitude, né? Os temas de fronteira, como o sofrimento, a solidão, a dor, a morte. Cito aqui também os filmes de Antonioni, que eu sempre gostei muito, né? Da incomunicabilidade, né? Durante o curso de filosofia, o meu interesse por Martin Heidegger, as questões relacionadas para a morte, esse grande pensador que nos diz que já começamos a morrer desde que nascemos, né? Foi a tomada da consciência viva, mais amadurecida, de que nós já começamos a morrer quando nascemos. Também eu lembro do influxo que exerceu sobre mim do livro do Jacques Monod, O Acaso e Necessidade, que tinha sido publicado pela editora Vozes no Brasil. E ali ele falava do poder e da força da entropia que age sobre nós, que age sobre o tempo.
Isso me marcou muito neste livro desse Prêmio Nobel de Biologia, né? A consciência de que tudo que nos rodeia vive sob o dramático imperativo da entropia. Tudo que existe no tempo vai aos poucos perdendo sua vitalidade e fenece. Junto com isso, o meu interesse pelo Zen budismo, que por excelência trata o tema da impermanência, né? Trata o tema da finitude e questiona essa imagem de que existe uma substancialidade. Não, né? O que existe é impermanência. No túmulo do Ozu, esse cineasta japonês que eu falei para vocês, na lápide de seu túmulo está escrito o epigrama Mu, que significa nada. Quer dizer, essa experiência da nadificação, da impermanência, da incompletude, da contingência, todos esses temas foram me marcando muito. Então, a questão da morte, no meu caso, se fez ainda mais presente a partir de 2005, quando eu esbarrei com uma doença complicada. Começou com o diagnóstico a partir de um exame de sangue que eu tinha uma doença hematológica, né? Policitemia vera, e que provocou aumento de pressão e que eu tinha que fazer muitas vezes sangrias. Foi uma primeira experiência pública minha de fragilidade. Eu tinha que ir no Hemocentro fazer sangrias de 15 em 15 dias, e ali eu estava publicamente expondo a minha fragilidade, porque é um salão mais amplo, onde estão pessoas fazendo transfusão de sangue, pessoas fazendo sangrias, com doenças diversificadas, né? Desde anemia falciforme, leucemias, e eu lá, me expondo na minha fragilidade. Foi difícil eu ter que me apresentar como doente diante dos outros, ali publicamente, né? E dessa doença diagnosticada em 2005, a doença evoluiu. Eu tomava remédios muito fortes, né, que escureceram minha face. Eu fiquei parecendo um indiano durante muito tempo, né? As minhas unhas se machucaram, né? O apetite sofreu influências. E dessa doença, a doença avançou para um câncer de sangue, uma mielofibrose, onde a medula óssea se fibrosa. E é uma doença complicada, com um diagnóstico e um horizonte muito sombrio para aqueles que vivem essa doença. É uma morte muito dura, muito triste, de pessoas que têm mielofibrose. Então eu estava agarrado num fio, né? Como eu gosto de falar. Meu médico, Ângelo Atala, falava que eu estava agarrado num fio. E aos poucos ele foi me preparando para um transplante de medula, né? A primeira vez que ele disse isso para mim, eu levei um choque muito grande, mas depois eu fui me acostumando e acabei fazendo o transplante na data limite, que era 65 anos. Então eu fiz e estou agora, nesse mês de maio, perto de completar os 5 anos de transplante, quando a gente tem a experiência do que eles chamam de cura, né? Mas é muito difícil falar em cura atualmente, né? Então eu passei por um transplante em junho de 2020. E essa experiência mexeu com a minha vida, acirrou minhas reflexões sobre a morte, o morrer, né? Eu tinha ali, antes do transplante, 6 meses de vida, né? E com o transplante, os horizontes se abriram de novo, né?
O pós-transplante também foi muito difícil, eu tive complicações de saúde dolorosas. Foi tão difícil quanto o transplante. A doença do doador hospedeiro, tive também citomegalovírus, e tive de novo a proximidade da morte. Vivi a experiência que alguns autores chamam de experiência cume, experiência cimo, que você vive uma experiência de limite na sua vida, mas que favorece a abertura de horizontes, favorece a abertura da reflexão. E eu vivi isso claramente, estou vivendo isso claramente no pós-transplante, uma liberdade de reflexão, uma capacidade de refletir sobre temas diversificados com muita liberdade, muita autonomia, né? De forma destemida, né? A leitura também do Grande Sertão Veredas foi muito importante no meu pós-transplante, né? A releitura, para poder entender esse universo metafísico do mundo interior, né? Foi muito, muito rico para mim. Também durante o transplante, no pós-transplante, eu refleti muito a partir das leituras de um autor que eu gosto, Rainer Maria Rilke, sobretudo Cartas a um Jovem Poeta e as elegias de Duino, fantásticas elegias, né? Rilke foi para mim um companheiro fiel na minha travessia. E a importância que ele teve para mim, o influxo que ele teve na minha vida, foi também pontuado pela minha reflexão de Thomas Merton. Thomas Merton, esse grande monge trapista, que quando foi viver no eremitério, uma das reflexões centrais que ele tinha e fazia era em torno de Rainer Maria Rilke. Ele dizia que Rilke era a razão da sua vida como monge. Então aí foi mais ainda importante para mim, para eu poder aprofundar as minhas leituras de Rilke. Com ele me dei conta de forma ainda mais intensa de que nossa vida é frágil, que nossa vida é miúda diante de tanta complexidade. É cirúrgica a reflexão de Rilke sobre a nossa presença no tempo marcado pela contingência. Ele nos diz na segunda elegia de Duino que o que é nosso flutua e desaparece. Se as árvores e as casas que habitamos resistem, nós, ao contrário, passamos. Não estamos protegidos da marca do tempo. Não há nada que nos impeça o nosso envelhecimento. Também não conseguimos viver nenhuma experiência humana que possibilite uma duração pura, é impossível, né? O Rilke fala que aqueles que mais se aproximam de uma experiência pura são as crianças, os velhos, os moribundos, né? E os amantes. Mas todos eles estão marcados pelo imperativo do tempo. Não há possibilidade nenhuma de promessa de eternidade. O que há fatalmente é uma inquietante fluidez do tempo. Rilke nos adverte com precisão que a temporalidade corrói sem piedade todos os nossos esforços de realização e plenitude ontológicas. A grande estudiosa brasileira Dora Ferreira da Silva, que comenta as elegias de Duino, ela diz em seu comentário que a beleza, os gestos de fervor, os impulsos do coração, os momentos de êxtase e comunhão, tudo isso que é nosso flutua e desaparece.
Então, a partir do transplante, eu me vinculei, como eu disse para vocês, às reflexões também do envelhecimento, e muito me ajudaram os livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, especializada em cuidados paliativos, que eu lembro aqui para vocês que no Brasil, aqueles que têm acesso aos cuidados paliativos são apenas 0,3% das pessoas. A maioria das pessoas, quando vive uma doença grave, elas ficam entregues à mistanásia, ou seja, ficam entregues a cuidados nenhum. E os que têm recursos são entregues à distanásia. Vão por as CTIs, UTIs, e vão viver a experiência dolorosa da morte que se prolonga através dos aparelhos. As pessoas não têm o direito de morrer com dignidade, né? E sobre esse tema do envelhecimento, eu estou refletindo, escrevendo, e viso escrever um livro sobre isso proximamente, né? Chegando perto da conclusão desse primeiro momento, me perguntaram no IHU sobre os dados do último censo, que fala que os idosos no Brasil cresceram 57,4% em 12 anos. Então eles me perguntaram como é que a sociedade brasileira lida com isso. Como é que a sociedade brasileira vai lidar em 1950, quando seremos 1 em cada 3 pessoas com mais de 60 anos no Brasil? Num país que a diminuição de crianças é visível, os casais não querem mais filhos, preferem pets, preferem criar animais do que filhos, né? E a sociedade envelhece, e a qualidade de tratamento de saúde para os que envelhecem não consegue acompanhar a gravidade da questão. É muito difícil, né? Então é uma questão extremamente delicada, difícil, urgente, como lidar com o envelhecimento no Brasil, com o avanço da medicina e dos recursos para o tratamento das doenças. As pessoas vivem mais, e vivendo mais, adoecem mais, morrem mais tarde. E isso tem repercussão também para a Previdência Social. Então a questão do envelhecimento passa a ganhar mais urgência, desafiando a reflexão e as práticas da saúde. E não estamos preparados para isso. E há ainda muito preconceito com o idadismo. Eu prefiro falar idadismo do que etarismo, né? Os velhos não são aceitos pela sociedade, pois não estão mais na cadeia de produção, não produzem e nem traduzem a sua presença na sociedade como algo que lucra. O velho é simplesmente descartado, também por sua família, como a gente viu aí na minha descrição dos filmes do Ozu, né? São descartados com lindas exceções. Há exceções bonitas, né? No recente filme A Substância, da diretora francesa Coralie Fargeot, o tema do etarismo e da indústria frenética da beleza estão muito presentes. Vivemos numa sociedade que não se dá bem com o avançar da idade, nem está instrumentalizada para lidar com essa delicada questão. Como diz Ana Cláudia Quintana, a vida é uma condição sexualmente transmissível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e, em 100% dos casos, termina em morte. Bom, esse é um primeiro momento da minha reflexão, que eu voltarei na próxima semana, dando continuidade a essa minha reflexão. Agradeço a todos aqui que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, e de forma muito especial ao Felipe Albano, que cuida com muito carinho de toda a parte técnica.
Uma boa semana para todos. Paz e bem.